Bom, sétimo ano, então nós vamos estudar agora um pouco sobre a região sudeste. Então, vimos a região sul, né? A aula anterior a essa, e agora a gente vai ver a região sudeste do Brasil, a quinta, última região. Então, a região sudeste é formada pelos estados de Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Tem como capitais: a capital de Minas Gerais é Belo Horizonte, São Paulo é São Paulo, a cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, Espírito Santo, a capital é Vitória. Então, assim é formado a região sudeste do Brasil, né? A região formada, né, por quatro estados. Observando aqui, a gente vai ver que dentre os quatro estados, apenas Minas Gerais não é banhado pelo Oceano Atlântico, né? Não tem litoral. Vamos dizer assim, ó, São Paulo é litorâneo, né? Aí o Rio é litorâneo, Espírito Santo é litorâneo, mas Minas Gerais é o único que não tem litoral, né? Esse estado não tem litoral, como os demais estados apresentam litoral. Vegetação. Então, a vegetação que predomina nesta região é a vegetação Mata Atlântica. Claro que era muito mais a Mata Atlântica, só que pelo fato da região sudeste ser a região mais populosa, digamos assim, a região, né, que tem mais pessoas ali vivendo de todo o Brasil e também da América Latina. Houve um grande desmatamento, né? Tanto por questão populacional, como também pelo desenvolvimento industrial, que a gente vai ver isso depois. Então, parte dessa Mata Atlântica ela foi comprometida, mas a vegetação, né, de certa forma, predominante na região é a Mata Atlântica. Vocês vão ver isso aí. O clima. O clima da região, o clima que nós temos na região sudeste é o clima tropical equatorial, né? É o clima predominante da região sudeste. É uma região também que tem os níveis pluviométricos, né, bem elevados, ou seja, chove, né, muito, né, muita quantidade nessa região. E aí vem também a questão da hidrografia e relevo, né? Porque o relevo vai influenciar na hidrografia. Então, a região sudeste abrange parte das regiões hidrográficas. Isso graças a quê? Graças ao relevo planáltico, né, dessa região. Então é a região que tem muitas montanhas, né? É uma região que eu quero dizer assim, que tem serras, né? Muitas serras, né? Como por exemplo, o Rio São Francisco nasce em Minas Gerais, na Serra da Canastra. Então, a Serra da Canastra é uma serra, né, famosa nessa região. Tem a Serra do Espinhaço, tem a Serra da Mantiqueira. Então, mediante a essa questão de relevo, né, vai fazer com que tenhamos, né, um bom desenvolvimento hidrográfico, consequentemente também, né, a criação de energia, né, o impulsionamento da questão, né, na produção, que eu quero dizer, de energia elétrica, porque no Rio São Francisco é um rio, né, que conta, né, com várias usinas hidrelétricas, por conta, né, de sua declividade que encontra no seu curso, graças ao relevo, né, que tem nessa região, na região sudeste. Então, por exemplo, as elevações do terreno nessa porção do território brasileiro se configuram principalmente nas altitudes médias e as formas arredondadas, compondo o domínio dos mares e de morros. Morros, colinas e serras prolongam-se pelo litoral das regiões Nordeste e Sul, mas na região Sudeste ocorrem também no seu interior. Então é uma região que muito bem caracterizada assim, é tanto que quando a gente vai no Rio de Janeiro, né, e vê os acontecimentos que tem lá no período de chuvas, né, as chuvas bem elevado, né, um nível pluviométrico, né, há muitos problemas no rio, né, o deslizamento dos morros, né, então
por ser uma região que chove bastante, então as residências que estão ali em cima de morro têm mais facilidade de descer. Então é uma bagunça, são coisas muito ruins que acontecem na região sudeste por conta disso, né? Pelo fato de ser uma região bem populosa, né? Bem numerosa, e aí as pessoas não encontram, né, condições de construir casas em lugares melhores, em terrenos melhores, aí se submetem, né, a fazer em morros, e como lá já é uma região que tem muito morro e que chove muito, aí acontece, né, esses acidentes, né? Esses acidentes humanos e naturais também, ao mesmo tempo. Mas aí focando aqui, né? Então a hidrografia é um grande destaque. Como eu disse, nós temos a bacia do São Francisco e também do Paraná, que são, né, como eu disse, a do São Francisco nasce em Minas Gerais, na Serra da Canastra. Então aí um importante fator, né, para nós aqui nordestinos que vivemos graças, né, somos abastecidos, né, pelo Rio São Francisco, onde tem sua nascente lá no estado de Minas Gerais, na região sudeste. Aí a questão do processo erosivo, como falei, diante, né, das chuvas que acontecem aí, e as pessoas que moram, né, em morros e tudo mais, então, consequentemente, sofrerão as consequências. E aí, além de tudo isso, né, dessas questões naturais que acontecem, né, essas questões físicas naturais, aí vem também a ação humana, que intensifica ainda mais esse processo por meio do desmatamento. Então, quando há o desmatamento nessa região, né, desses relevos, né, que aquela vegetação já serve como proteção para evitar o deslizamento, e aí quando há o desmatamento, aí facilita mais ainda o deslizamento. Aí, então, o interessante é que mesmo que construam casas, né, em planaltos, né, em lugares altos, mas que tem um plano, né, e que demonstre, né, uma declividade, é que tenha uma vegetação em volta como proteção das barreiras para impedir, né, que haja o processo erosivo mediante as chuvas torrenciais que acontecem nessa região. Se não houver isso, então o que a gente vai ver nas imagens, né, são coisas tristes, né, famílias desabrigadas, mortos por conta disso, por conta desse descaso que há, né? Que já é um fator natural, e aí somado ao fator humano, aí gera, né, todos esses problemas. Uma coisa de destaque na região sudeste, no período colonial, porque na região nordeste houve grande produção de açúcar, depois falei. E aí viram em Minas Gerais, né? Foi descoberto muitas minas, por isso que o nome de Minas Gerais, e aí começaram a explorar Minas. Isso ainda durante o período colonial aqui no Brasil, por volta do século XVII. Então, houve grande extração de minérios, né, lá em Minas Gerais. Muitas igrejas foram construídas graças a esses ricos, né, minérios extraídos, também levados para fora e tudo mais. E aí, na região sudeste, nós temos, principalmente no estado de Minas Gerais, importantes cidades históricas, como, por exemplo, Mariana, Sabará, Congonhas, em Minas, Ouro Preto, Tiradentes e São João del Rei. Ouro Preto é a antiga Vila Rica. Então, antes de ser a cidade hoje de Ouro Preto, ela foi a antiga Vila Rica. E essas cidades, elas se desenvolveram muito bem graças à exploração, né, o extrativismo que aconteceu, né, de minérios dessa região, a região sudeste. Tiraram tanto, né, que chegou ao ponto de se esgotar. E aí, quando houve o esgotamento, né, precisavam de outra forma, né, de produção econômica. Aí foi onde entrou a questão do café, né? A cafeicultura. Então o café vai se desenvolver muito bem no estado do Rio, estado de São Paulo e também em Minas Gerais, né? E o café foi um ponto muito importante na economia do país, porque impulsionou, né, ou vai impulsionar futuramente, o que nós temos hoje, na industrialização. Então o café foi um produto que fez com que o país enriquecesse. O país não, os cafeicultores, né? Os donos de café, tanto que quando a família real chegou aqui no Brasil, foi mesmo no auge, né, do período em que o Brasil estava produzindo café, e aí Dom João VI, na época, conseguiu, né, dar uma modernizada no país, em vista à Europa,
Então o café, né, foi um elemento muito importante até o final aí do segundo início da República Brasileira, que isso a gente vai estudar depois, né, em outro momento. Mas para a gente entender que o café se desenvolveu muito bem na região sudeste, né, e foi também um ponto de partida para o crescimento populacional daquela região, porque hoje a região sudeste é a região mais populosa do Brasil. Então o café tem aí, né, sua grande relevância. Então, nós temos aqui o setor primário, né, que é a questão do setor econômico. O setor primário é um setor já, né, de primeiro mundo em relação ao que o Brasil tinha anteriormente ao desenvolvimento tecnológico e frente aos outros mundos, né, antes também da produção do café. Então, temos aí a agropecuária. Então, a agricultura é predominantemente, né, da região é a cana-de-açúcar, o algodão, o café e a laranja, né? Então, na agricultura se produz muito isso na região sudeste. Já na pecuária, nós temos aí, né, os rebanhos bovinos. Só perde para a região centro-oeste e a maior produtora de leite no estado de Minas Gerais, né? Então, aí é o setor primário da região sudeste. Também vem o petróleo, né? O petróleo nacional, 80% do petróleo do país, né, o petróleo nacional, é produzido na bacia de Campos, que se estende desde Vitória, no Espírito Santo, até Cabo Frio, no litoral fluminense. Então, é uma boa extensão, né, a parte que mais produz petróleo dentro do nosso país. E aí vem o setor secundário, que é o de indústria. Então, as maiores e melhores indústrias se encontram na região sudeste. Foi a primeira a se industrializar. Em razão desse enriquecimento da região sudeste, foi o fato da capital do Brasil, que primeiramente era em Salvador, passou para o Rio de Janeiro, desceu para o Rio de Janeiro, porque era a região que mais se desenvolvia. E pelo fato também da indústria lá primeiro ter se desenvolvido, houve muita migração, né? Muitas pessoas migraram para a região sudeste, saindo de outras regiões, como daqui, da região nordeste, para a região sudeste. E as pessoas iam para buscar melhores condições de vida, né? Ela proporcionou isso. Por isso que a região sudeste, né, se tornou a região mais populosa, né? Porque além dos que já viviam lá, muitas pessoas de outras regiões do país foram para a região sudeste. E aí nós temos São Paulo, é o estado mais populoso do Brasil, né? Onde tem mais pessoas, em São Paulo. E o estado mais densamente povoado, né, territorialmente falando, é o Rio de Janeiro. Então tem essa diferença. Mas populosamente falando, São Paulo é o mais populoso, né, até da América Latina. Há muitos habitantes em São Paulo, né? Que a gente entenda isso e se separe, né? Que populosamente falando, São Paulo é onde tem o maior aglomerado de pessoas. E densamente povoado, né, ou seja, territorialmente, é o estado do Rio de Janeiro. Onde também, no estado do Rio de Janeiro, há a maior concentração de negros, que alguns pensam que era na Bahia, mas não é. O Rio de Janeiro é onde há a maior concentração dos negros, né? Lá da época do Brasil colonial, né? Da escravidão. Claro que na Bahia realmente foi a porta, mas, né, não ficaram na Bahia, né? Espalharam-se mais para a região sudeste, né? Especificamente para o Rio de Janeiro. Com esse crescimento, né, da região sudeste, vem as consequências socioeconômicas. Então a região começou a receber muitas pessoas, né, do próprio país mesmo, além de vir de fora, mas também do próprio país, né, houve uma grande concentração populacional e aí vem os problemas. O Sudeste apresenta desigualdades socioeconômicas decorrentes da má distribuição de renda, né, que é a desigualdade social, ou seja, uns poucos têm muito e uns muitos têm pouco. As periferias das metrópoles abrigam núcleos de extrema pobreza, nos quais parte dos moradores não tem acesso a serviço básico como saúde, educação, saneamento básico. Na verdade, isso é um problema que nós temos no Brasil todo, mas lá na região sudeste é pior porque a concentração populacional é maior. E aí, por conta disso, né, é mais sofrido. A região, as coisas são mais difíceis. E aí lá nós temos, né, vemos um montado em muitas comunidades que chamavam de favelas, né? Que isso aí aconteceu lá no início do século XX, né, quando a concentração populacional era nos próprios centros urbanos e essas pessoas, os negros principalmente, né, recém-libertos,
foram expulsos e aí foi montando as favelas, ou seja, comunidades. E tem muitas comunidades, e dentro dessas comunidades, todos esses problemas, saúde, educação, criminalidade, né? Tudo isso a gente vai encontrar dentro das comunidades que estão, né, em maior concentração nas grandes cidades, como São Paulo e Rio de Janeiro. Aí diante disso também vai vir a questão da desconcentração industrial. Então, passado algum tempo, o governo, né, vai ver que é preciso dar uma ponderada dentro do país. Então vai abrir caminhos para que haja uma redistribuição da industrialização pelo país. Como a concentração estava na região sudeste e os problemas até hoje ainda estão mais lá, o governo, né, que hoje central, que está em Brasília, né, tenta abrir caminhos para que as indústrias possam se espalhar Brasil adentro. E aí como é que eles fazem isso? Oferecendo terrenos, né, barateando as terras. E aí, né, os latifundiários, né, os donos de empresa, de indústria, vão se interessar e pensa que não, vai começar a transferir, né, suas empresas para outros locais onde eles tenham menos despesa, digamos assim, né, onde as condições sejam melhores. E também é uma forma de equilibrar dentro do país, para sair tudo daqui, né, da região sudeste e poder se espalhar melhor por todo o Brasil. Então isso nós chamamos de desconcentração industrial. E aí a urbanização, como eu falei, né, essa aglomerado de pessoas, né, vai formar as grandes metrópoles, né, as grandes cidades da região sudeste, né? E tem, né, como destaque mesmo as grandes cidades, como São Paulo e Rio, né, Belo Horizonte também. É o complexo metropolitano, né, o megalópole, como por exemplo São Paulo, a mais antiga, né, tem Campinas, Baixada Santista, né, aí vem do outro lado o Rio de Janeiro, então forma um complexo, né, metropolitano ou megalópole, né, assim que se diz. Aí depois as consequências, isso foram as consequências do setor secundário, aí vem o terciário. O setor terciário se destaca muito no comércio e serviço e vem também o setor financeiro, né? Então, no comércio de serviço, o Sudeste agrupa lá, né, importantes empresas de importação e de exportação de mercadorias, né? Tanto que importa para dentro como para fora do país. Então, lá tem grandes empresas, né, nesse sentido, nesse porte, né? Então, gera comércio, gera serviço, né? E aí também o setor financeiro, lá vamos ter também a matriz, né, de vários bancos do país, na região sudeste, como eu falei. Pronto. Então aí nós temos, né, o estado mais populoso da região sudeste é São Paulo, como eu falei, né? Na região sudeste, o estado de Minas Gerais não é litorâneo, né? Não é banhado, né, pelo oceano, né? As bacias hidrográficas também, como a gente viu aí, São Francisco, Paraná, né? E assim, né? Então aí a gente vê como se dá, né, todo o desenvolvimento, né, da região sudeste a partir, né, de um pontapé importante, né? Tanto que foi essa questão aurífera, né? Que foi a questão do ouro, né, encontrado, né, nas Minas Gerais, bem como também o café e assim o estímulo grande que teve no seu processo industrial, que vai levar, né, a ser um local, né, de recepção de grande parte da população do país, né, e se tornar, né, o território mais populoso de todo o Brasil, né, que é a região sudeste. Então, basicamente é isso, né, e qualquer dúvida é só me perguntar.